Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Nessa orientação, vamos estar falando a respeito de extraterrestres. Muitas questões foram direcionadas já de um bom tempo para que falássemos a respeito dos extraterrestres. E estamos aqui hoje então para falar sobre esse assunto. Um assunto bastante controverso, mal compreendido, muito especulado e que tem ali algumas verdades, mas muita ilusão em cima. Vamos lá. A parte aquilo que sejam especulações ou a parte aquilo que seja até mesmo teorias que tem ali como base certos fundamentos, mas não por completo. Vamos entender um pouco mais essa situação. Indo direto ao assunto, é importante que vós tenha a seguinte consciência, saibam da seguinte informação. Não pense que a presença desses extraterrestres, desses seres, é uma novidade aqui, não, né? Nesse momento da civilização, nesse momento que a humanidade se encontra. Não, muito pelo contrário. A presença desses seres, que vocês chamam de extraterrestres, estão aqui sempre. Sempre estão transitando. Muito bem. Da onde vêm esses seres? São todos eles iguais? Eles são bons ou maus? Qual o propósito? Qual o porquê? É isso que vamos, então, agora falar, detalhar. A informação que eu passo para vós é o seguinte. As grandes potências, que vós possam chamar dessa maneira em cima da Terra, que são governos ou nações que estão ao comando, estão à frente da população mundial, eles já têm catalogados, documentados, certificados, já há mais de década. No momento presente, 90 raças que vós chamam de extraterrestres. 90. E daí se vê muito aquilo que é a divulgação de uma série de informações, de teorias, falando sobre a invasão alienígena na Terra, que eles querem dominar a Terra, que eles querem dominar o ser humano, fazer do ser humano uma espécie de cobaia, assim como, né, vem dito também a respeito de Yahvé, que Yahvé é um ser extraterrestre, e que ele utiliza o ser humano como uma espécie de cobaia, no qual tem incubado dentro do ser humano uma espécie de doença que só o ser humano pode, então, em algum momento, algum ser humano, num alto estado de evolução, poder, então, criar aquilo supostamente algo semelhante a anticorpos para, então, curar essa doença de Yahvé, dos seus Elohims e de todos aqueles que estão ligados a essa situação. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de história com H minúsculo, se vós acompanham o trabalho, já eu falei a respeito dessa condição, de fazerem atenção sobre esse aspecto, dentro daquilo que é a dissertação, daquilo que é escrita, quando se encontra palavras mesmo em meio ao texto, que começam com a letra maiúscula, está ali alegando uma verdade. Quando é em letra minúscula, então isso significa que aquilo é uma teoria, que aquilo é um achismo, é um talvez, é um quem sabe.
Então, estou falando de história com H minúsculo, né? Isso tudo que eu acabei de falar, né, sobre então os extraterrestres quererem dominar a Terra, ter a Terra para eles e tudo essa situação, né? Vamos entender então qual a verdade e daí os fundamentos por trás dessa situação. Apesar de ser um assunto bastante complexo, que obviamente eu não serei ali, não estarei à altura para resumir todo o contexto dessa situação em apenas uma orientação, certo? Mas vamos ali partir da base, vamos partir do alicerce para que vós comecem a ter um entendimento mais substancial, um entendimento mais concreto a respeito dessa situação. Então, se temos 90 raças catalogadas por seres humanos, encarnados, governos esses que estão à frente, estão à liderança, né, do mundo, vós já pararam para reparar que todas as pessoas que estão falando sobre extraterrestres, sobre teorias, falando alertas, dando depoimentos de que viram, de que experienciaram, de que foram abduzidos, esse é o termo, né, para representar esse contato extraterrestre, uma espécie de sequestro, né, seria mais ou menos isso, abdução. Mas o que tem de verdade nisso? E algo mais. Vocês podem ver que de todas essas pessoas que estão falando sobre extraterrestres, estão falando sobre essa questão alienígena, essa presença, essa invasão, essa defesa, porque ora estão invadindo, ora estão defendendo, ora estão abduzindo, ora estão se apresentando, ora estão como se estivessem investigando. Só que boa parte dos seres humanos como vós que estão falando, estão divulgando essas informações, veja que a maioria deles, a maioria, não todos, deixo bem claro, só fala das mesmas entidades extraterrestres. Ou está falando de reptiliano, ou está falando de pleiadiano, ou está falando de arcturiano, de seres felinos, ou está falando sobre o comando Ashtar. Está falando sobre Ashtar Sheran. Isso é a base. Sim, tem ali, às vezes fala sobre alguma coisa a mais, como insectoides, né? Seres ali com aparência, né? Com a cabeça, com essa parte né? do tronco ali para cima de serpente, mas isso é bem menos. O que mais se é falado é isso que eu disse anteriormente. Então, arcturianos, pleiadianos, né, felinos, insectoides, Ashtar Sheran. Né? Então, para começo de conversa, existem esses seres? Isso é uma realidade, seu tranca-rua, vós que é um guardião da lei e da justiça divina. Isso é uma realidade? Isso é uma verdade? Ou isso é uma ilusão? Ou isso é uma armadilha? Eu digo para vós que as duas coisas. Vamos partir da verdade. A verdade é sim, existe esse comando galáctico, vamos usar dessa maneira, porque é a maneira que vós estão habituados a ouvir, a interagir, né, a falar. Então, existe sim um comando galáctico responsável, vamos dizer, por manter a ordem em diversos sentidos, sobre diversos aspectos, nas imediações, né, desse sistema solar. O que é nas imediações? Então tem o sistema solar, tem esse sistema solar interno e tem o entorno do sistema solar.
Então eles estão ligados a esse interno de sistema solar e tudo que contenha nele, e também ao entorno, certo? Ao entorno quanto? Ah, seu tranca-ruas? Em torno ali cerca de até 1 ano-luz. Fora do raio, né, que vós conhece aonde é o sistema solar. Né? Então tem sim. Aonde está a mentira? Onde está a ilusão nisso? Nós já vamos chegar. Vamos continuar ainda falando da verdade. Arcturianos, eles existem? Pleiadianos, eles existem? Todas essas entidades referidas, faladas, divulgadas, eles existem? Sim, eles existem. Isso é uma realidade, né? Já de muito tempo, mas muito mesmo. Já de condições completamente esquecidas, não só por essa humanidade, mas por todas as outras humanidades que aqui já estiveram. Tanto é que você pode observar mesmo em determinadas obras de arte reconhecidas, como determinados afrescos ou pinturas, então tem explicitamente, né, lá a presença sempre desses seres, e esses seres também estão contidos em determinadas passagens consideradas sagradas, algumas obviamente retirados lá em determinados concílios nos primeiros séculos da era cristã, justamente por conter essa condição, né, dessa espécie de carruagem de fogo, né, que era aquilo que o ser humano encarnado, ao ver algo que não conhece, então ele tenta associar a algo já conhecido. Então surge determinados termos, como a carruagem de fogo, né? Não, mas não é carruagem de fogo, isso são veículos, né, de tecnologia, então capazes de se movimentar usando aquilo que é as leis da gravitação e também do magnetismo, para poder então se locomover e se transportar, né, ali de um local ao outro em grandíssima velocidade, sem comprometer quem está dentro. Então temos um monte de situações que realmente são verdade. Agora, o que tem de ilusão nisso? O que tem de especulação? O que tem que é simplesmente uma teoria? O que tem que são exageros? Vamos partir dos exageros. Porque se tem extraterrestre, vamos colocar dessa forma, que é muito falado, é falado, tão falado como o próprio diabo, os reptilianos. Agora vamos entender os reptilianos. Os reptilianos, então, é uma condição, foi uma raça, tá? Ela criada para os primórdios de diversas salas de aula, não só essa, dentro desse sistema solar quando ele passa a existir. Então foram criados geneticamente para o quê? Para começar a habitar essa sala de aula ou esses planetas, como vós conhece. Só que lá então, nos primórdios, quando essas estruturas planetárias, né, esses planetas, eles são formados, então existe ainda um excesso muito grande ligado à temperatura, ligado às condições de respiração, oxigênio, né? Aquilo que sejam muitas situações que ainda estão em fase de estabilização, A coisa ainda está muito instável, as condições para a vida são muito extremas. Mas precisa-se então começar a trabalhar essas salas de aula lá quando esse planeta surge e outros planetas mais antigos ainda,
do que essas que vós estão e conhece como Terra. Existem inclusive planetas como Tiamat, que foi destruído devido a um grande impacto de um grande asteroide, que hoje em dia só resta alguns fragmentos de informação, né, sobre esse evento. Muitos dizem que não, é porque isso foi uma guerra que existiu, então armamentos muito poderosos, semelhantes àqueles nucleares criados ou copiados por mentes capazes de sintonizar nas frequências, né, acásticas, então ali que reproduzem na Terra aquilo que são essa espécie de armamento. Claro, armamentos ali, né, em uma condição de devastação muito inferior àquilo que se tinha lá ou utilizado. Ah, mas isso dessa situação dessa guerra realmente aconteceu? Aconteceu. A guerra que aconteceu, vamos falar de uma forma específica em outra orientação. Mas vem daí, dessa guerra, que faz com que Tiamat seja devastada, mas devastado na sua estrutura interna, devastado sua atmosfera, devastado as condições, vamos dizer, habitacionais, né, que existia, mas a destruição, a deflagração desse planeta Tiamat é devido a um grandíssimo asteroide. Para quem não sabe o que é um asteroide, então é uma grande porção, uma pedra muito grande que então acerta em cheio esse planeta, causando então o seu colapso. Muito bem, mas isso é uma outra situação. Então, só para contextualizar a respeito dessa situação dos reptilianos. Então, eles são muito fortes, eles são muito resistentes, eles têm uma capacidade de poder respirar pouco, eles conseguem passar grandes períodos de tempo, né, como até 3 horas sem respirar. Por quê? Devido às condições extremas. Então, aquilo que é determinadas condições que para o ser humano, como ele se encontra no momento aqui e agora, seriam extremamente venenosas, bastaria 3 ou 5 minutos respirando determinadas misturas respiráveis que então lá nos primórdios ou após os primórdios existia, esse ser humano atual já cairia envenenado devido à toxicidade. Mas esses seres não. Então essa criação científica, genética, então foi constituído justamente para as condições extremas de início de salas de aula como essa, de planetas como esse, que são utilizados para, né, diversas experiências. Quem os construiu? Foi Lúcifer? Quem os construiu? Foi os arcontes? Quem é que construiu esses seres geneticamente? Os construtores menores. Entenda que eu vou falar 2 termos que em cima da Terra hoje existe talvez 5, vou considerar 6 pessoas encarnadas que sabem do que eu estou falando. Existem os construtores maiores, existem os construtores menores. Construtores maiores são responsáveis pela criação, pela formação daquilo que vós conhece como estrelas. Desde as estrelas menores, como essa que aquece e ilumina a todos vós todos os dias, que vós chama de Sol, e estrelas incomensuravelmente maiores. Mas também estruturas planetárias, planetas, né? Satélites que dão estabilidade naquilo que é essa dança cósmica que os planetas em torno às suas estrelas fazem constantemente. E também aquilo que é a capacidade de não só construir, mas organizá-los
de uma forma a fazer o quê? A estar nas distâncias exatas para cada experiência, para cada situação. Esses são os construtores maiores. Ah, o que eles são? Anjos, arcanjos? Não tem nada a ver com anjo ou arcanjos. Eles são o que eu estou dizendo, eles são construtores. E o chefe desses construtores, eles têm ali um número, né, não muito elevado, em termos de seres, porque são seres. Existe ali um deles que podemos dizer que é o que está ao comando. Não gosto muito de usar essa palavra, porque em termos da Terra, ao comando significa ser melhor, ser mais importante, ser, né, estar acima dos outros. Mas vamos colocar que ele tem um trabalho diferenciado que está ligado ao quê? A manutenção daquilo que vós conhecem como buracos negros, certo? E também buracos brancos. Os construtores menores, repito, não é porque eles são mais fracos, não é porque eles são menores, não, é só uma denominação para demonstrar o trabalho que cada um está fazendo de uma forma específica. Os construtores menores, eles são responsáveis para quando os construtores maiores terminam a obra, os construtores menores vêm para, vamos dizer, ambientalizar essas construções. Por exemplo, a Terra. A Terra não tem a sua fauna e a sua flora, a fauna não tem os oceanos e tudo aquilo que contém, essa condição atmosférica. Tudo isso é organizado por esses construtores menores, mas não só isso. Eles têm um papel muito importante, porque eles são responsáveis por criar esse corpo biológico que vós conhece, esse que vós estão ali habitando temporariamente, esse corpo físico. Essa estrutura magnífica, tá? Que por mais que seja magnífica, não existe comparação àquilo para se aproximar ao seu eu superior, aquilo que é a sua divina consciência, a sua porção que anima essa biologia, esse corpo físico, certo? Então por isso que eles têm uma importância grande, e já vós vão entender, né, a questão. Por quê? Porque o ser humano também, nessa situação que se encontra de encarnado, ele também é um extraterrestre, porque não tem ser humano nenhum que é da Terra, que nasceu da Terra. Não, vós estão aqui temporariamente experienciando como alunos na sala de aula. Assim como vós estão no corpo, já falamos isso diversas vezes. Então, esses construtores menores têm essa capacidade, têm esse poder para construir esses corpos biológicos. E não só esse que vós estão usando, eles foram que construíram a biologia, a questão dos reptilianos. Não pense que foi aquele ser, aquele outro. Não. Quem construiu, quem criou esses seres foram os construtores menores, que o trabalho deles é fazer isso. E ninguém consegue copiá-los, a não ser por uma espécie de holograma, né? Ou como se fosse uma cópia, que qualquer forma será absolutamente grosseira em comparação àquilo que seja a original, né? Mas isso vamos falar em outra ocasião, porque não vem ao caso. Muito bem, então temos esses construtores maiores e menores. Esses construtores menores são os responsáveis e sempre estão criando essas roupas. São como ali alfaiates para o ser humano no que diz respeito ao corpo físico, a essa roupagem que cada experiência, cada sala de aula, vamos colocar, cada planeta, cada dimensão que o ser humano se encontra, ele terá uma roupagem apropriada para estar ali experienciando. Certo?
Então existem muitas roupagens diferentes. Vamos dizer que o guarda-roupa da consciência, da divina consciência humana, ele é vasto. Tem várias roupagens. E aí vamos chegar agora a um ponto bastante importante. Então faça bastante atenção. Por que é muito importante? Porque esses seres arcturianos, pleiadianos, esses felinos, né? Esses seres muito falados, inclusive aquilo que seja Ashtar Sheran, nada mais são do que seres humanos como vós, ou seja, espíritos humanos, vou usar esse termo, consciências humanas, que estão habitando dentro daqueles corpos físicos, daqueles corpos biológicos, daqueles corpos eletrônicos, ou como vós conheça ou pensa que conhece. Certo? Ué, mas como assim? Ué, vós pensa que vós, é só vós que está aqui em cima dessa terra, aqui está resumido todos os seres humanos? Já dissemos em outras orientações. Por isso que é importante, quando vós ali estão seguindo as orientações, que a siga por inteiro. Porque vai te escapar muitas informações, são peças desse quebra-cabeça, que depois vai ficar faltando para vós e vós vão ficar depois rodando igual barata tonta, certo? Sei, né, que existem as pessoas, porque estar aqui nessa tecnologia, nessa oportunidade que eu estou aqui e chego até vós, então colocam todo tipo de propaganda, todo tipo de coisa, mas isso, se não fosse isso, como é que eles também iriam sobreviver como comércio, como negócio, como, né, grande que são? Então, tem que também, né, vós estão tendo acesso a algo grandioso, a algo que venha a agregar, que venha a trazer luz para as sombras, para suas sombras, luz para os seus caminhos. Então não tem por onde, né, deixar brotar. Isso até serve para vós começarem a trabalhar a condição de imediatismo, ansiedade. Tem pessoa que não se aguenta, tem pessoa que é impaciente, e vós quer ter depois grandes conexões, vós quer ter grandes experiências, vós quer ter grandes resultados como ser humano encarnado, grandes conquistas, grandes vitórias, grandes oportunidades. Se vós não conseguir trabalhar nem mesmo a ansiedade ou a condição de imediatismo, então significa que isso vós tem que trabalhar, porque se não trabalhar isso, quem dera se vós vai conseguir trabalhar as coisas que vêm a seguir, que estão ligados ao conceito encarnado, ao corpo físico, a essa condição humana como personagem dentro desse teatro que vós conhece como vida. Certo? Muito bem. Então vamos lá, vamos entender por que esses seres vêm até aqui. Aí é onde lá, quando eu levantei o questionamento, esses seres, eles são bons ou são maus? É verdade que eles existem ou não? Que eu falei as duas coisas, né? Contemporaneamente. Vamos entender, vamos continuar sobre os aspectos da verdade. Esses seres, eles vêm até aqui estudar. Eles vêm aqui observar. Vós que já foram estudantes, que já estiveram na escola, instituição de ensino, aqui em cima da terra, quantas vezes vós foram visitar outras escolas, visitar obras, né, ali, amostras de arte, vós foram visitar outras instituições como a polícia, como os bombeiros? Quantas vezes vós foram, né, visitar certos ambientes como laboratórios, né? Cada situação ligado ao ambiente ou ao ano letivo que vós está então frequentando, vós está pertencendo temporariamente. Não é assim? Pois bem, mas daí vós tem essa experiência, vós vai lá, chega num laboratório, vós olha, vê alguém demonstrar aquilo, mas
Vós não pode ir lá mexer naquelas coisas porque vós ainda não tem a habilidade, não tem ainda a condição para poder mexer, mas vós começa a ter contato com aquilo. Vou falar de uma forma bastante resumida, é isso que acontece. Vós pensam, fala, nossa, mas veja os pleiadianos, quanto eles são iluminados, quanto eles são, né? Como é que é o termo usado em cima da Terra? É um termo bastante até engraçado para o contexto da história. Fofos. Foi isso que já me falaram diretamente, inclusive, porque são ali bastante, como diz, compostos, uma postura, né? Uma condição de equilíbrio. Mas veja, saibam vós, que vós já tiveram onde eles estiveram. Vós pensa que vós vão sair daqui, vós vão para lá algum dia? Não, não vão. Agora vem mais uma marretada. Né? Por que eu digo marretada? Porque será ali um impacto na mente das pessoas. Né? Fiquem sabendo de uma coisa. Essa sala de aula aqui, que vós estão, é o que antecede o diploma. É o que antecede a conclusão dessa experienciação, desse caminho universal, do momento que todos os seres humanos foram lá engendrados nas matrizes criadoras, depois de bilhões e bilhões de anos experienciando, quem está aqui são aqueles que estão, vamos dizer, vamos manter a alegoria da instituição de ensino, da escola. Então essa é a última classe, é a última sala de aula. É o que antecede a sua formatura. Vós vão completar aquilo que é a experiência, né, de estar não só sendo testemunha diretamente, né, sendo fragmentos da própria mente criadora. Então podemos usar aquele termo usado muito na holística, o próprio Deus em ação, experienciando através de cada um de vós os mínimos detalhes da sua criação. Claro que vós não, nessa condição que vós se encontra, justamente ela é bastante desafiadora, é bastante empenhativa em todos os sentidos, não é só em um ou dois sentidos, como as primeiras experiências que vai ter relação com aquilo quando vós aqui encarnados, quando bem crianças, iam lá no jardim de infância para poder fazer o quê? Pintar, cobrir, né? Ligar pontos, dançar, cantar, bater palma, brincar, e depois de classe em classe essas coisas foram ficando para trás, foram se tornando mais empenhativas, começaram a ter contato com a matemática, né? O contato com o aprender a verbalizar, a falar, a interagir, a socializar, enfim. Até que chega em um momento aqui em cima da Terra que vós cursam, né? Se capacitam naquilo que vós chamam de faculdade, que esse termo até que tem um sentido bastante plausível, porque facultar, né? Facultar a mente. Muito bem. Então chega o momento que chegam lá na reta final, que para quem lá está cursando, está se preparando para se tornar advogado, irá concluir esse seu estudo, receber essa certificação, vamos colocar dessa maneira, porque não é nada mais do que isso, de que ele é advogado, ou médico, ou engenheiro, ou enfermeiro, ou qualquer coisa que seja. Mas por que nada mais do que o certificado? Porque o advogado que ele tem esse certificado na parede e ele não advoga, ele não está advogando. O médico que tem o certificado na parede, ele é médico? Não, aquilo só atesta que ele se qualificou. Ele só será um médico quando vais encontrar ele em consultório ou em pronto atendimentos, fazendo cirurgia, salvando vidas, das incontáveis vertentes dentro da área da medicina.
certo? E a mesma coisa, vós. Então, vós estão aqui. Por isso, vós reclamam. Ah, como é difícil. Ah, como é duro. Ah, por que que tem isso? Ah, porque o ser humano é perseguido. Horas, vós representam a força suprema dentro da criação, dentro dos universos, do macro e do micro. Quem estará ao comando em porções separadas desses universos que estão ainda em expansão? Isso é um fato científico, que os universos, esse universo, vamos dizer dessa forma, porque senão alguém ligado à ciência que esteja me ouvindo já vai, né, interpelar por essa situação. Então esse universo, essa comunidade científica aqui terrena, comprova já há muito tempo que esse universo está em constante expansão. Muito bem, se ele está em constante expansão, então terá que ser governado, terá que ter ali representantes que serão esse próprio todo incognoscível manifesto através dessa sua criação maior, que é o ser humano. Por isso que até em termos bastante religiosos, bastante dogmáticos, pragmáticos, temos lá ligados a situação das religiões em dizer que o todo, então diz que o ser humano é das suas criações aquilo que é mais precioso. Muito bem. E existem ali outras situações ligadas também a essa experiência, né? Como em saber que existem 7 terras, né? Em condições, em dimensões paralelas, certo? Vós se encontram na 4ª terra, ou no 4º dia da criação, certo? Ah, mas a terra não foi construída em 7 dias. Nós vamos entrar, tem que ter uma orientação específica para isso. Estou colocando para que vós entenda, né, um quadro, apesar de resumido, um quadro completo, resumido, para vós entenderem o porquê, o propósito, né, dessas entidades, desses seus irmãos, estarem transitando aqui, ocasionalmente, esporadicamente. Certo? Então eles vêm o quê? Eles vêm observar, fazer uma visita. Quando vós vão a um passeio, quando vós vão fazer uma excursão, né? Então vós não está livre para fazer tudo que vós quer. Não, vós está sendo guiado, vós tem ali alguém que está te acompanhando, um guia que vai ali te mostrar os pontos importantes, as situações importantes envolvidas sobre aquele aspecto que vós estão visitando. A mesma coisa acontece para esses seus irmãos. Então eles vêm acompanhados de seres graduados dentro da sua própria experiência para poder então presenciar. Por quê? Porque eles, a partir dali, eles terão oportunidade de estarem aqui. Ah, mas veja que é difícil. E as sementes estelares? As sementes estelares é a mesma situação, só que as sementes estelares, elas têm uma outra finalidade, têm um outro propósito, têm um outro porquê. E esse porquê eu resumo em suporte. Suporte vibratório, energético e magnético para quem está encarnado, principalmente para aqueles que estão em condições primitivas ainda da caminhada, em termos dessa experiência. Vamos dizer que nessa sala de aula, onde se falta a conclusão desse ano letivo, para que então possa ali cada um receber o seu diploma, estar qualificados para assumir o seu lugar na criação, existem aqueles alunos dentro da sala de aula que estão em extrema dificuldade, que têm dificuldade em entender, têm dificuldade em interagir com seus colegas e com o meio que se encontra à altura do campeonato. Não é assim que se diz aqui em cima da Terra? Pois é, então vamos usar termos que vós estejam ali habituados para facilitar o vosso entendimento. Então, o que acontece? Esses seres, quando eu falo que estão em um estado bastante primitivo, essas sementes estelares,
eles vêm para dar suporte, para ver, vamos usar outro termo usado em cima da Terra, para ver se esses seres que estão em uma condição atrasada dentro dessa sala de aula, dentro dessa experiência, para ver se eles pegam no tranco, para ver se com um empurrãozinho, com um estímulo vibratório, energético, magnético, eles possam alcançar os outros e não ficar para trás. Ah, mas então as sementes estelares não são extraterrestres, não são pleiadianos, não são arcturianos. Não, entenda que esses seres, essas sementes estelares, são voluntários que se prontificam a poder vir e dar esse suporte. É a mesma coisa, em cima aqui da Terra, tem situações que acontecem de conflitos, de grandes guerras, que existem pessoas que se colocam como voluntários para ir ajudar. Enquanto a maioria fala, não, eu jamais iria, eu vou lá, eu vou morrer, lá está acontecendo tudo do pior. Lá não tem estrutura, lá não tem médico, lá só tem guerra, é tiro, é bomba, é tudo quanto há. Né? Então ninguém quer ir lá ajudar quem está lá, precisando de ajuda lá em um campo de batalha. Mas sempre existe alguém que se predispõe, que se coloca nessa condição, vamos colocar, humanitária, prestativa, para poder ajudar. Então, sim, eles não vêm para estar aqui simplesmente experienciando, não vai contar isso, vamos dizer, como nota, para que esse ser, quando ele vier realmente encarnar aqui, ele vier realmente estar aqui, por direito, por ponto da caminhada, então ele tenha vantagens. Não, ele vem para dar esse suporte vibratório e magnético. Ah, mas então eles estão numa condição melhor que nós, vibratória e magnética? Vamos dizer que na condição que o ser humano está nas trevas da ignorância, para essas outras partes, sim. Porque temos seres humanos em cima da Terra, sim, com padrões vibratórios gigantescos, com um campo áurico que, para quem tem olhos para ver, quem tem olhos espirituais para ver, ou que vocês conhecem como clarividente, vai poder ver um campo vibratório imenso, enquanto a maior parte dos seres humanos tem um campo áurico que se estende de 30 a 70 centímetros ao entorno do corpo, como média. Esses seres humanos encarnados também, tem seres humanos que têm 3, 4, 5, 7 metros de campo áurico. Então esses seres humanos, eles não vão ali, não vou dizer que não vão perceber, mas eles não precisam desses estímulos. Agora, esses outros que estão em uma condição muito baixa, estão numa condição de muita dificuldade nessa experiência, como o aluno na sala de aula chegou a um momento ali de equações que ele não consegue avançar, então recebe esse suporte. Claro que essa semente estelar, quando ela vier para cá, ela já vai ter essa carga, ela já vai ter tido essa experiência, porque ela experienciou, de uma forma rápida, porque não pense que essas sementes estelares elas vão estar aqui vivas, encarnadas por 80 anos, 70 anos, 100 anos, não. Elas encarnam, elas estão ali, não vão superar 50 anos de idade, jamais, não suportam, porque não estão preparadas para essa experiência como vós estão, e daí elas desencarnam e retornam lá para a sua experiência, onde vós já estiveram em algum momento. Ah, mas lá estão mais evoluídos. Não. É só que a condição que vós se encontra sobre essas provas, sobre essas experiências muito empenhativas aqui, então vós vê eles como uma condição que lá tudo está como um mar de rosas, como tudo lá está como um paraíso. Não, mas não é bem assim. Então é importante saber que esses
extraterrestres, pleiadianos, arcturianos, felinos, do comando Ashtar, que é o comando galáctico Ashtar. Quem está ao comando dessa frota, né, galáctica não é Ashtar Sheran. Ashtar Sheran é o nome da frota, é o nome do comando galáctico, certo? Mas tudo bem, ele não se importa de ser chamado, né, de ser receber conexões mentais, o chamando com o nome da frota. Muito bem, e onde está então a mentira nisso tudo? Onde está o falso? O falso está no seguinte: os arcontes, eles têm sempre utilizado do quê? Das suas tecnologias e daquilo que a condição do ser humano estar, boa parte em profundas trevas de ignorância, devido às programações aceitas e cotidianamente colocado em ato, que faz com que ele não esteja manifestando o que tem que manifestar. Mas isso é só uma condição temporária. Todos os seres humanos, em seu devido momento, eles vão manifestar o que tem que manifestar. É só uma questão de tempo. E como o incognoscível, ele é o único ser eterno, então vamos dizer que tenha-se todo o tempo do mundo para que até mesmo grandes das trevas, ou aquilo que foi mencionado pelo compadre Marabô a respeito das condições ligadas a outros seres, retornem, né, ali e manifestem a sua plenitude, assumindo um lugar em alguns dos incontáveis universos ou dimensões. Muito bem. Então, o que os arcontes fazem? As pessoas, como elas não conhecem da verdade, não estão fechados para a verdade. A verdade existe, a verdade está em toda esquina, a verdade está passando diante do seu nariz toda hora, todo momento, sempre esteve. Tanto que quando alguém está em um processo de despertar, o choque consciencial dele, o sofrimento que ele passa, o impacto que ele recebe, é justamente isso, por saber que isso tudo esteve sempre presente na frente dele, mas devido às vendas, às distrações, às condições provocadas por essas programações nefastas, dos quais tem a base dogmas e doutrinas, não só religiosos, mas também sociais, das leis, enfim, que já também cansamos de falar aqui, faz com que estejam suscetíveis a receber ali os testes promovidos pelos arcontes, porque, veja, tem muitos holísticos, pessoas envolvidas com reiki, pessoas envolvidas até mesmo com o ocultismo, que têm contato, por exemplo, com mestres ascensos, mestres ascensionados, como Saint Germain, como mestre El Moria, Mestra Nada, Serapis Bey. Então, esses seres, eles existem? Existem sim. Esses mestres ascensionados, o que são? São espíritos humanos que estão em condições executando determinados tipos de trabalho. Só que a maneira, a metodologia, aquilo que se aprende, aquilo que vós está aprendendo, que vós está lendo naquelas apostilas, tem ali partes, né, ligados a um acontecimento verídico, como a situação, vamos dizer, do Reiki, no qual, né, ali o seu fundador, né, Mikao Usui, então passa por aquela experiência, tem contato com essas energias vivas que se manifestam através de simbologia com significados bastante precisos, né? Só que nos dias de hoje tem toda essa história dessa pessoa, desse moço que passou por essa experiência. Isso tudo é verídico, certo? Não, isso é real. As energias conhecidas como Reiki, elas são energias vivas, né? Como todas as demais, como já falamos isso.
Muito bem, acontece que daí as pessoas vão simplesmente fazer um curso, ele recebe uma apostila, né? No caso do Reiki, né? Os níveis que vai de 1 a, né? ao 3A, 3B, depois tem até uma união Reiki, uma situação lá, que é uma espécie de pós-graduação, onde vai se trabalhar e receber a oportunidade de ter uma simbologia extra. Vão recebendo apostila, mas tudo isso é iniciático. A pessoa tem que começar a trabalhar com isso para ver como isso irá se manifestar no seu próprio caminho. Mas eles não têm orientação. A pessoa foi lá, pagou, seguiu o que está na apostila, pronto, já é um reikiano no primeiro nível. Aí depois lá no 3A já é, né, um mestre de si mesmo. Entendem a condição que estou mencionando? Então, as pessoas, eu sou um terapeuta, né? Eu sou um terapeuta radiônico, quantiônico. Eu sou um terapeuta holístico. Não, vós é um terapeuta? Não, vós está passando a ser. Vós ainda não é. Poderá dizer que é um terapeuta quando vós tiver, né, trabalhando, atendendo pessoas o suficiente e mais vendo o surgir de novas situações que não continham nas apostilas. Que cada um vai ter sua experiência. Não existe ali aquilo que seja simplesmente uma regra a respeito dessas situações. Existem sim os pilares são os mesmos, mas isso irá se desenvolver de uma forma diferente para cada um. Se existe 1000 terapeutas, esses 1000 terapeutas vão ter experiências semelhantes, muitas afins, mas terá uma quantidade, uma carga muito superior de experiências também extraordinárias. Muito bem. Então, o que acontece? Então, essas pessoas estão tendo contato, por exemplo, muito contato. Quem é o mestre ascenso mais conhecido, mais falado? Saint Germain. O responsável, o chefe daquilo que seja o raio violeta, da transmutação. Então, tem lá uma figura, um desenho, uma caracterização desse ser com olhos violetas, manto violeta, rodeado de energia ou fogo violeta. E as pessoas então têm essas representações grudadas na parede, em cima ali dos seus altares, em mesas, em suas salas de terapia. E vão se conectar com isso, como se Saint Germain fosse como está ali retratado. Mas veja que a coisa é tão nítida, porque independente que seja ali Saint Germain, que seja lá uma representação do mestre Serapis Bey, aquilo não condiz com a verdade. É a mesma coisa, vós não tem o crucifixo, aonde tem Jesus, o crucificado? Ou retratos de Jesus sorrindo, com os braços abertos, abraçando crianças, abraçando a família. Jesus é daquele jeito. Vós estão ligando aquele arquétipo, aquela caracterização. Então, os arcontes se aproveitam e em cima daquela caracterização, que não é a aparência física de Jesus quando estava encarnado, não passa nem perto. Então estão o quê? Se ligando e reafirmando ali os contratos com os arcontes. Isso vai acontecer também para os mestres ascensos, isso acontece para com entidades de Umbanda, para com entidades de Quimbanda, para com orixás, isso acontece para com santos, isso acontece lá no budismo, lá no hinduísmo, isso está acontecendo em todo lugar. Até mesmo naquilo que se propõe como magia, como a Goétia, Goécia, como vós preferirem chamar, é indiferente. Mas não falo isso com desdém ou com preconceito, não, eu falo sobre fatos, certo?
Muito bem, então temos essa condição, onde então as pessoas estão cultuando, como o próprio, né, também, quem é o arcanjo mais conhecido? Miguel, o arcanjo mais conhecido, que está dentro da religião católica, né, vem mencionado dentro do protestantismo, e não só, também lá, em condições ligadas ao Oriente, ele também vem mencionado. Na holística, no ocultismo, no esoterismo, então ele está presente, esse Miguel Arcanjo. Que tem pessoas até que teorizam que Miguel Arcanjo seria nada mais, nada menos do que Jesus vestido para a batalha. Mas isso é uma outra história. Com H maiúsculo. E é minúsculo também, porque, segundo as leis universais, todas as verdades, principalmente em cima dessa terra, são meias verdades. Então, estamos ali para ir mostrando o outro lado da moeda, para que vós, então, olhe, observe um lado, a cara, observe o outro, a coroa, e depois esqueçam a cara e a coroa e vejam simplesmente aquilo que é a moeda, a verdade. E parem de manifestar dualidade, separatividade. Que é isso a fonte do sofrimento encontrado por Buda. Sendo que o sofrimento, o sacrifício, a limitação, esses três pilares, existem, obviamente que existem, mas não é um requisito obrigatório para essa condição humana. Se pode sim passar essa experiência sem sofrer, sem se sacrificar e sem estar limitado. Mas muito bem. E os outros seres? Porque falamos ali de alguns daqueles mais conhecidos. Mas vós mencionou que, e afirmou, e isso é um fato, porque isso está documentado nessas grandes nações, e tem até as condições de vós poder ter acesso a isso, se vós utilizar da sua inteligência e pesquisar, que vós vão ali, né, encontrar as evidências em cima dessas documentações. Inclusive com características que se pode ver os traços dessas raças, né? Muito bem. E o resto, então como é que é? Como é que existe? Entenda que dessas 90 raças catalogadas, temos 80% que sim são espíritos humanos, são irmãos nossos. Por quê? Porque eu também sou um espírito humano. Estou na condição que estou, mas sou um espírito humano, então eu sou como vós. Só que estou em uma outra situação. Muito bem. Então temos 80% dessas 90 raças que são espíritos humanos usando roupagens diferentes e que vêm aqui para ter experiências precisas, com propósitos. Eles nos defendem ou querem nos destruir? Eles estão para invadir a Terra? Eles estão para tomar comando de tudo isso? Eles já estão no comando? Não, entenda o seguinte, que existem dentro da frota galáctica, né, da frota Ashtar Sheran, existem ali inúmeras frentes de trabalho. Uma dessas frentes de trabalho desse comando galáctico é impedir o ser humano de extravasar na sua ignorância, como, por exemplo, armas nucleares. Então, existe naves dessa frota galáctica, dessa frota Ashtar Sheran, que eles vêm e suprimem, desativam. Eles mantêm aquilo que são os exércitos, as forças armadas de todas as nações, quando passam de um certo limite, que põe em risco a própria experiência humana como um todo, então eles têm essa autorização pela lei maior e pela justiça divina de poder fazer essa intervenção e não permitir que a Terra acabe tendo fins como
né? Tiamat, não tenha o fim de Marte, não tenha o fim como de Vênus, certo? E muito mais. Então, não confundam as coisas. Ah, quem está vindo é um pleiadiano que veio para parar. Não, isso, tudo que está ligado à defesa, a poder estar ali, fazer presença em momentos específicos com esses governantes de alto escalão, ou esses donos ocultos do mundo, que é esses que têm os contratos diretamente com Yahvé e também com os arcontes, e alguns com magos negros e grandes das trevas. Com forças ocultas, não. Com forças ocultas não tem acordo. Eles são ali beirando o caos, certo? Então, existe sim, vamos dizer, esse suporte desses seres dessa frota galáctica que dão esse suporte. Agora, os demais não intervêm. Agora, sim, se das 90 raças catalogadas, conhecidas pelo ser humano, não por todos, obviamente, que boa parte de vós não sabia, nem sequer sonhava com essa informação, mas existe isso, né, ali, até divulgado já há um bom tempo. Só que como a quantidade, o volume de informações disponível hoje para vós em cima da Terra é astronômico, então muitas das vezes vós não tiveram a oportunidade de poder dar de frente com essa informação, mas isso é um fato. Agora, sim, se dos 90%, 80% são espíritos humanos, o 20% o que é? O 20% está ligado a seres dimensionais não pertencentes à terceira ou à quarta dimensão, que, quando invocados pelos grandes das trevas, criaram a possibilidade de eles terem acesso, né, a essa dimensão. Eles encontraram o caminho. Vou falar de uma forma bastante simples e direta. E daí eles vêm aqui com um propósito do quê? Vêm com um propósito de poder recolher materiais. Que materiais? Materiais que eles não tenham lá nas suas experiências. Materiais como minerais, cristais, também situações ligadas aos animais, à biologia dos animais, né? Plantas, sobre a questão da biologia humana, para eles entenderem o complexo dessa experienciação, ou pelo menos tentarem, porque é só uma tentativa, eles não vão chegar a esse ponto, é só uma tentativa. São como crianças brincando em poder resolver ali equações da relatividade, certo? Mas tem esses seres, né? Por exemplo, agora me diga, um dos seres tão famosos ou falados ou conhecidos como os reptilianos, que são considerados como maus, olha, cuidado com o reptiliano, porque eles se alimentam de carne humana, eles vivem nas entranhas da terra, nas cavernas, então eles sequestram crianças, eles fazem isso, fazem aquilo. Não. Existem reptilianos remanescentes lá dessa situação? Existem, mas só para finalidades de manutenção da parte interna da Terra. Esses seres, sim, se o ser humano se encontrar com eles, e o ser humano, obviamente, hostil, como a maioria se encontra, e ainda mais algo que ele ouviu falar, que pode devorar ele, que pode comer ele, né? Se na fauna e na flora o ser humano sai tirando a vida de tudo enquanto é ser só por esporte, né? Boa parte, né? Não todos, tem aqueles que estão fazendo isso por sobrevivência, mas boa parte vai caçar, né? É como se fosse um esporte, um hobby. Então, obviamente, se encontrar com um ser desse, vai utilizar o quê? De violência. E utilizar de violência contra eles para cada ação terá uma reação.
E a reação deles não será muito interessante para o ser humano, porque se o ser humano já não tem capacidades físicas em termos de força, velocidade e reflexos o suficiente para lidar nem mesmo com os felinos ou com outros animais, a não ser a sua inteligência de usar a força do inimigo contra ele mesmo, quem dera se eles vão poder fazer alguma coisa contra algum ser reptiliano. Que não tem na sua constituição absolutamente nenhuma predisposição para destruir ou atacar, mas sim para defender, porque isso é um dos fundamentos da vida. Se vós está em risco eminente de morte, de desencarnar, então vós vai tomar providências para que não morra. Vós vai usar de uma força que vós não sabe que tem, enfim. E eles a mesma coisa, então é um instinto de sobrevivência, eles vão se defender contra qualquer tipo de ataque. Só que estamos falando de seres, certo? Que têm a força de 40 homens. Que têm uma velocidade de locomoção superior aos felinos da Terra. Então são muito rápidos. Basta vós observar aquilo que é algo semelhante, né? Que são certos lagartos que caminham na Terra, que vós ver a velocidade tremenda que eles se locomovem. Além de ter uma visão muito apurada, capaz de enxergar a temperatura do seu corpo. Então, mesmo antes de vós promover um ato físico, literal, né, eles já estão preparados para aquilo, porque eles têm essa condição de ver a térmica, a temperatura do seu corpo, a localização intensa dessa temperatura e ler se vós está com medo, né? Veja, até mesmo um cachorro, ele tem essa habilidade não tanto visual, mas sim olfativa, que através da química que ele consegue captar com esse olfato, ele consegue ter um discernimento de perigo, né, de alerta e tudo mais. Certo? Mas seres tão conhecidos como eles são chamados os cinzentos, né? Greys, que são seres que partem, né, de uma estatura como uma criança de 10 anos de idade até um pré-adolescente, né, com cerca ali de 1,20 m de altura, com olhos grandes, escuros. O que são esses seres? Esses seres, eles são simplesmente, vou dizer para vós, equipamentos. Hoje, veja, presente hoje na Terra, o ser humano não já tem criado diversos robôs humanoides que estão reproduzindo os movimentos do ser humano para trabalhos pesados, para situações de grande perigo. Então eles andam, eles interagem, eles pegam as coisas. Então, se pegar esses robôs que já estão em funcionamento em cima da Terra e colocar neles uma capa, né, como se fosse uma pele humana, com características humanas, ele vai andar, parece um ser humano, não é? Pois é, entenda que esses cinzentos, esses greys, eles são esses equipamentos criados por seres, né, ligados a essas tecnologias, que seres arcontes, que vão ali, de certa forma, ou fazer com que as pessoas estejam reféns dos seus próprios medos, ou simplesmente utilizá-los para finalidades de manipulação, para fazer com que os outros seres humanos continuem sem despertar, sem sair da caverna das trevas da ignorância, certo? Então não pense que os arcontes eles utilizam de grande inteligência, de grande tecnologia, para então fazer através desses seres vários tipos de ações, certo?
Então é importante o que falamos hoje, já é o suficiente, né? A respeito disso. Claro, tem muito a que se falar. Isso, estamos ali, simplesmente estabelecemos uma base, né? O início de um alicerce, e vamos sim ainda desdobrar sobre esse assunto em outras orientações. Claro, isso não é para a próxima orientação, né? Tem muitas outras orientações, existe um ritmo, existe uma constância empregada pela lei e pela justiça divina, e temos que então estar segundo os desígnios da lei e da justiça divina. Uma vez dito isso, então, nos encontramos na próxima orientação. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.